Tarde a todos que estão acompanhando aqui através do canal Facebook, tá? A live Bate-Papo com Consultores. Tá? Meu nome é João Lucas, está aqui a Natália, psicóloga organizacional, e o diretor da Aron Consultoria, Antônio Carlos. Tá? E nós vamos bater um papo aqui nesta tarde, falando sobre o cenário, né, sobre o mercado de trabalho, recolocação, carreira, protagonismo, ok? Eu passo agora a palavra ao senhor Antônio Carlos, diretor da Aron Consultoria, para ele estar fazendo as suas colocações. Antônio Carlos, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Falar um pouquinho da Aron Consultoria, uma consultoria de gestão de pessoas baseada em Presidente Prudente, do Brasil para o mundo. Né? Nós temos trabalhos, inclusive, na África, né? Então nós temos norte a sul, leste a oeste, é uma consultoria na área de gestão de pessoas e mapeamento de processos. A gente vai falar um pouquinho a respeito do mercado de trabalho, né? A gente vai falar um pouquinho, principalmente aqui do século XXI, nos últimos 20 anos, as crises que ocorreram, e mais precisamente agora dessa crise da pandemia do Covid-19, tá, ok? Então vamos lá, para fazer uma memória das crises aí do século XXI. A primeira grande crise foi o ataque das Torres Gêmeas, em setembro de 2001, em Nova York. Aí toda uma situação do mundo na questão terrorista, e a gente acabou, quase de imediato, os Estados Unidos declarando guerra ao Afeganistão, principalmente contra os talibãs e tudo mais. Naquele período, né, o mercado deu uma sacudida, como nós falamos, deu uma parada, até em decorrência, né, das situações de guerra, de terrorismo e tudo mais, tá, ok? Ela afetou as empresas, não dessa forma que está afetando agora, mas teve um momento marcante do mercado estar meio paralisado e tudo mais. Depois nós tivemos uma outra crise bem maior, que foi a crise de 2008, do subprime americano, né? Ou seja, os bancos de investimentos, principalmente na questão imobiliária. Para ter uma ideia, os maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers, ele acabou sucumbindo naquela ocasião. Era o banco que estava, na verdade, né, os maiores investimentos na parte imobiliária, eram os 5 maiores bancos do mundo. Ele foi a Lona. A Merrill Lynch, que era a maior seguradora do mundo, ela também foi comprada pelo Banco of America. E também a IG, que teve um socorro enorme, uma grande seguradora também, que teve um socorro enorme do governo americano, com mais de 110 bilhões de dólares. A crise de 2008, com certeza, ela foi bem maior que a crise de 2001, e aí teve basicamente 6 meses o mercado paralisado. Afetou principalmente 2008 e 2009. Depois, saindo fora do mundo, nós tivemos a crise política e econômica de 2014, com todas as denúncias de mensalão, petrolão, né? E nós tivemos aí um crescimento do PIB em 2015, não teve crescimento em 2015, 2016, um decréscimo. Para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, de 2010 a 2019, nós tivemos um crescimento mundial do PIB em torno de 3,2%. O Brasil cresceu em média 1%. Então, nós já estamos patinando já no nosso crescimento econômico, e principalmente em 2015 e 2016, com PIB negativo, e, claro, tudo isso afeta o mercado de trabalho. Hoje, basicamente, cada 1% de desemprego, né? Ou seja, aí nos índices, dá 1 milhão de desempregados. Nós estamos aí com 12 milhões de desempregados antes aí da questão aí do Covid. Então, a gente já vinha se arrastando em decorrência das crises de 2014, 2015 no Brasil. E aí, agora, nós temos uma situação, os mais otimistas falam que vai chegar em torno de 15% a 16%, e os menos otimistas falam que vai chegar em torno de 24% aí o desemprego. Ok? Então, para tudo isso, o mercado acaba encolhendo e acaba afetando de sobremaneira, ou seja, os postos de trabalho. Mas uma coisa importante, né, em todo momento de crise e tal, sempre tem oportunidade de trabalho.
O mercado ele dá uma encolhida, isso é normal, mas as oportunidades sempre, as empresas precisam estar contratando, girando um monte de obra e assim por diante. Então, está sempre contratando. Falar que o mercado vai sumir em termos de mão de obra, não, ele dá uma encolhida, né, em decorrência da crise. Né? O cenário pós-crise ainda é muito incerto, se fala muita coisa, todo dia sai um assunto ou outro, mas esse cenário é bastante incerto ainda em termos de mercado de trabalho. Com certeza vai dar uma encolhida, mas essa encolhida, né, ainda vai ter muitas oportunidades. A gente trabalha na área de RH há muitos anos, né, dezenas de anos aí, e a gente sabe que o mercado é cíclico. Tem um momento de escassez e tem um momento de abundância, ok? É claro que a gente vai passar por um momento de escassez, mas oportunidades vão aparecer. E se eu falar que o mercado vai chegar a zero, vai ficar num patamar zero, não. Sempre vai ter oportunidades. Nós temos algumas áreas ainda no Brasil, agronegócio, saúde, tecnologia, né? E está precisando de mão de obra. Ou seja, no Brasil, na área de tecnologia, nós temos até, saiu uma revista Exame, basicamente, só falando, faltando 300 mil profissionais na área de tecnologia. Isso vai continuar, na hora que o mercado, o Covid, dá uma estabilizada, essa questão da pandemia, e esse mercado retoma a todo vapor, principalmente agora com essa questão digital, que ela vai ganhar mais força ainda. Então, nós estamos numa situação, né, uma situação que traz um pouco de medo e tudo mais, mas não é o fim do mundo, não. A gente fala que as crises são cíclicas e aí nós precisamos tirar proveito dessa questão aí das crises. Tendências após pandemia. Primeira questão é o trabalho home office. Trabalho home office, na verdade, é uma situação que não fazia parte da cultura das empresas. Né? A gente trabalha com várias empresas, inclusive várias empresas da área de tecnologia. Às vezes tinha lá um final de semana, uma sexta-feira, um programinha de liberar uma área e tudo mais para trabalho home office. Do dia para a noite, as empresas tiveram que colocar, ou seja, uma massa de funcionários, ou seja, em home office. E aí, na verdade, todo mundo se arranjando e recursos, computadores, internet e tudo mais, para a empresa estar operando. Então, tem quem ame o home office e tem quem odeie, ok? Mas é um caminho sem volta e vai ser uma tendência muito forte, né, nessa questão pós-pandemia, ok? Outra questão também é a educação à distância, os programas de AD ampliados aí. Quando a gente fala em educação, a gente fala tanto educação formal, tradicional, como educação corporativa. Para ter uma ideia, nós temos mais ou menos hoje metade dos alunos do mundo, em torno de 900 milhões pelo mundo todo, em casa, devido ao isolamento social. Então, imagina o impacto, né, desses alunos em casa, né, tendo que estudar de forma a questão das escolas, das empresas estarem mudando, né, com esse foco em termos dessa educação à distância. Ou seja, os modelos tradicionais, né, cada vez menos, e os modelos novos, principalmente utilizando aí a educação à distância. Já era também uma situação, né, no Brasil ainda tem um pouquinho de receio com a educação à distância, agora eu acho que pós-pandemia, acho que esse receio vai vir a zero, porque não vai ser uma tendência muito forte aí. Outra tendência também muito forte são os programas de mentoring, tanto o presencial, que é muito importante, como os programas de mentoring online. Ou seja, nosso primeiro mentor é o nosso pai, ou a nossa mãe. Nós temos supervisores, gerentes, colegas, professores que foram mentores em nossa vida. Eu acho que isso vai estar ampliando. E aí teve muita gente que ficou ociosa em casa, né? Mas tem muita gente que procurou, ou seja, mentores, para nesse momento estar melhorando
ou seja, as suas competências técnicas, as suas competências humanas, as suas competências socioemocionais. Uma competência que vai ser muito importante nesse período aí de pós-pandemia serão as competências políticas e sociais. Eu tenho uma ideia, essa matéria, competência política e social, é uma matéria obrigatória em todos os cursos da unidade de Harvard. Ou seja, se a pessoa faz medicina, biotecnologia, faz engenharia, faz administração, faz economia, ele passa por essa disciplina. Nós temos uma falha isso na educação nacional. Eu acho que essa competência agora, principalmente, vai ser uma competência muito forte que as empresas vão estar precisando muito. Outra questão é a apropriação das tecnologias digitais. Hoje nós temos internet das coisas, inteligência artificial, inteligência de máquina, uma série de tecnologias. Teve uma pesquisa da eBay, uma grande consultoria que ela fez recentemente, mais de 50% das pessoas do mundo estavam ligadas à internet, teve um crescimento exponencial no acesso à internet, consultas online, foi 34%, cursos online, 33%, isso no mundo eu estou falando, né? Softwares de home office, 30%, serviços de entretenimento, 26%, e lives, como dessa aqui, em torno de 25%. Então, teve um aumento exponencial aí da procura da internet. Outra questão também da pós-pandemia é o minimalismo, ou seja, a gente está vendo que a gente não precisa de tanto recurso assim, né? E aí, vamos colocar o globo, né? A Terra agradece, a Mãe Terra agradece, dessa questão de a gente minimizar a utilização dos recursos e buscar muito mais a sustentabilidade, ok? Outra tendência também muito forte pós-pandemia é o lifelong learning, ou seja, formação contínua, né? Então, eu sou professor de pós-graduação, né, há muito tempo, eu sempre falo para os alunos na pós-graduação. O ideal de um curso de graduação tivesse um tempo de validade, 10 anos. O pessoal voltar um ano depois do banco para fazer uma reciclagem. Eu acho que essa questão agora da pós-pandemia vai ser muito mais forte ainda, essa questão da formação contínua, principalmente dessas questões das novas tecnologias que nós falamos aí, de internet das coisas, inteligência artificial, inteligência de máquina, que está sendo muito forte utilizada pelas empresas. Voltando à questão de automação, né? E aí nós temos que se preparar para o novo no mercado de trabalho. Ou seja, na verdade, essa questão da pandemia, nós temos uma situação assim, extremamente nova em termos de mercado. Aquelas crises que eu falei, a crise lá de 2001, das Torres Gêmeas, subprime, 2007, 2008, 2009, né? Ela é muito diferente dessa crise da questão da pós-pandemia. E o cientista fala que no mundo, a cada 10 anos, vai ocorrer aí uma pandemia. Né? Aí os menos otimistas. Né? Então, outros falam até em um período menor. Mas, em média, a cada 10 anos, ou seja, a gente vai sofrer uma situação como essa. Então, o mercado ele vai ter... encolheu, mas sempre tem vagas para pessoas que estão com as suas competências atualizadas, que estão com as suas competências técnicas em dia. Então, essa é uma questão fundamental. Eu acho que a gente não pode, nesse momento, se apavorar, né? Vai ter um período aí de estabilização, de normalização, o mercado vai estar retomando, e, claro, quem que vai conseguir as oportunidades quem estiver melhor preparado. Então, não pensa, estou de home office, eu estou de férias, por essa questão da pandemia, ou seja, não ficar ocioso, ou seja, aproveitar esse período para estar se atualizando, reciclando, buscando mentoria, lendo livros, ou seja, uma forma de se atualizar constantemente. Como nós falamos da lifelong learning, ou seja, formação contínua é fundamental. Então, o mercado encolheu, mas sempre vai ter oportunidade. Né? E as oportunidades, o que ocorre para quem? Para quem está preparado. Essa é uma grande massa. Às vezes, aqui na própria consultoria, temos várias vagas, tal, o pessoal, mas eu não consegui. Ou seja, não tem uma pessoa melhor ou pior para a vaga. Tem a pessoa que está mais preparada com o perfil adequado.
Então, essa é uma questão fundamental, como nós falamos das tendências aí de pós-pandemia, ou seja, pandemia. Trabalho home office, educação à distância, programas de mentoring, ou seja, tanto presencial como online, apropriação tecnológica, né? Ou seja, conhecer mais a fundo, porque nós temos muito pessoal que arranha a tecnologia. Okay? Quando você vai falar, profissional gata, arranha ali, e não consegue ter um conhecimento mais profundo. Minimalismo, né? Essa questão da formação contínua e preparar para o novo. É claro, vai ter muitas oportunidades, às vezes algumas oportunidades que até então não tinham, e vai estar ocorrendo nesse novo cenário aí pós-pandemia, tá ok? Essa seria a minha introdução, falando um pouquinho a respeito do mercado de trabalho. Eu estou nesse mercado de trabalho há quase 40 anos, ou seja, se a gente fosse discorrer década de 70, pegamos outras crises, acho que não é a situação, né? Então, essa questão do mercado, ele é cíclico. Então, temos que estar preparado para esse giro que vai ter o mercado nesse momento. Quem está melhor preparado, com certeza, vai conseguir um emprego muito mais rápido. Ok? Muito bom, Antônio. Até eu tenho algumas colocações aqui que você pode estar complementando, né? Nesse momento, a gente fala-se muito realmente em home office para aqueles ainda que conseguiram estar empregados, mas temos também aquelas pessoas que acabaram perdendo o seu emprego, né? E qual dica você daria para essas pessoas hoje que estão buscando uma recolocação? Ou seja, o que estudar hoje, qual que é a tecnologia, o que você pode colocar aí para essas pessoas que estão buscando a recolocação no mercado? Eu acho que cada um tem que estudar dentro da área que ele atua, você entendeu? Por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria agora com um aluno de biotecnologia, ok? Então, essa questão toda ele tem que estar se aprimorando nessa área que ele está buscando, ou seja, uma recolocação, ok? Ou seja, se ele vai partir para o mestrado, se ele vai partir para um programa dentro das organizações, onde que ele vai estar, ou seja, estou dando alguns caminhos que ele possa estar conseguindo a sua recolocação dentro do mercado, fazendo um plano de voo para ele, ou seja, todos esses cenários, ou seja, para ele ter um caminho a ser trilhado. Então, isso é fundamental. Eu acho que cada um dentro da sua área buscar sua atualização, buscar, ou seja, leituras, novas tecnologias. Isso é fundamental nesse momento. Tem que estar atualizado de forma permanente. Muito bom. Isso até é um alerta, né? Para aquelas pessoas, estudantes ou pessoas que estão buscando a recolocação. Nesse momento, a gente tem, nós não, né? Internet e várias instituições estão disponibilizando várias plataformas de cursos, treinamentos online gratuito. Então, também é uma ferramenta legal. E aqueles que estão, né, trabalhando home office, não confunda home office como férias, né? Então, aproveita realmente esse momento para produzir para a empresa e também para se autoqualificar, se reinventar, enfim. Bom, agora, eu gostaria de mandar alguns abraços. Uma complementação, que nem os programas trainees, né? O pessoal recém-formado, até com 2 anos de formação, normalmente ocorre em março e abril de cada ano. A gente está acompanhando essa movimentação em decorrência da pandemia. Esses programas foram adiados para julho e agosto. Então, ficar atento que teve uma mudança de datas desses programas. Alguns poucos continuaram com a data que é tradicionalmente fevereiro, março e abril, mas a grande maioria de março e abril. E a gente está acompanhando que alguns mudaram para julho, agosto, segundo semestre. Então, as pessoas que estão interessadas em participar desses programas ficarem atentos, porque ele tem uma mudança, tem um deslocamento aí das datas para estar procurando se informar. Aí tem uma série de empresas, das grandes empresas, e tem sites especializados, como a Companhia de Talentos e outros, né, que, ou seja, trabalham especificamente nesses programas trainee. Então, é importante esses profissionais recém-formados e tudo mais estarem atentos a essas oportunidades que vão estar surgindo, principalmente logo após a pandemia.
Bom, eu gostaria de mandar aqui um boa tarde a algumas pessoas aqui que estão acompanhando a nossa live, tá? A Rosane, Helenice, Giovanni, do Escritório Paulista, Garcia, um abraço. O Luiz Reginaldo, Newton, Márcia, Andressa, professor Eber, professor Newton, professor Juliano, Walter, André Turim, da Unoeste, Cirleide Narandiba. Então, a todos que estão acompanhando, lembrando que nós estamos aqui numa live, então está aberto aqui para vocês, tá? E colocando aí perguntas e sugestões para a gente discorrer aqui o nosso bate-papo, tá? Agora nós vamos estar colocando aqui a Natália, psicóloga organizacional da Aron Consultoria, tá? Ela vai disponibilizar e falar sobre algumas dicas de comportamento de entrevista, elaboração de currículos e algumas plataformas que estão disponíveis aí para vocês estarem utilizando para a recolocação aí profissional. Natália, é com você. Boa tarde a todos. Como o João falou, eu sou psicóloga aqui da Aron, cuido da parte de recrutamento e seleção. E hoje eu quero passar principalmente para vocês algumas dicas. Então, eu gostaria muito que vocês mandassem perguntas, né, se tiverem dúvidas em relação a currículos e entrevistas. Então, eu vou aguardando, eu estou de olho aqui e vou respondendo assim que possível. Vamos lá. Como o Antônio falou, apesar de estar reduzido, né, o número de vagas no mercado de trabalho, ainda há vagas. E como se preparar para essas vagas? Qual que é a importância do currículo nisso? O currículo é o primeiro contato que você vai ter com a empresa, né? Então, é muito importante você saber estruturar bem o seu currículo, saber se apresentar, né? Porque vai ser dali que ele vai te chamar ou não para dar continuidade no processo. Então, assim, de forma resumida, eu destaquei mais ou menos um passo a passo, realmente para tentar ajudar, porque eu sei que tem bastante gente que tem dúvidas de como formular um currículo corretamente. Vem para a gente muitos currículos com dados incorretos, faltando informações. Então, eu juntei um pouco de tudo que eu já vivenciei aqui, de tudo que eu já vi, para estar montando mais ou menos um roteiro do que passar para vocês em relação a isso. Aí, João, se você vê alguma pergunta, você me passa também. Tá joia. Eu acho legal também comentar, Natália, sobre essas novas plataformas, né, de entrevista, visto que devido a esse cenário, né, não podemos mais marcar algumas entrevistas presenciais. Então, acho legal você dar uma dica, né, para as pessoas que estão assistindo, como se comportar nessa entrevista online, quais as ferramentas disponíveis aí. Perfeito. Não, sim. Eu primeiro vou falar aqui então dessa parte de currículo, depois de como se portar numa entrevista tanto presencial, que ainda ocorre, né, com todos os cuidados, é claro, como numa entrevista online, que na verdade agora é o que está acontecendo em maior número. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter no currículo são os dados pessoais. Vem faltando informação ou vem sobrando informação. Então, no básico, tem que ter seu nome, data de nascimento, endereço e estado civil. Não precisa de documentação, não precisa RG, CPF e precisa de telefone de contato. É claro, é o meio que a empresa vai entrar em contato com você. O que acontece aqui, que já aconteceu várias vezes? O candidato manda um currículo com apenas um número e esse número está incorreto. Como que eu vou entrar em contato com esse candidato? Então, eu falo assim por experiência de já ter vindo currículo faltando número, currículo com número trocado, sobrando número, e não tem um telefone de contato, de recado, na verdade. Então, a minha dica é sempre colocar mais de um número, e sempre também especificar se esse número que você está colocando de quem se é só WhatsApp, se é só ligação. Então, isso é muito importante. E o e-mail também seria uma outra forma da gente estar entrando em contato com vocês, da empresa estar entrando em contato com vocês. Quem tiver LinkedIn também é muito importante, né? Para quem não conhece, o LinkedIn é como se fosse o nosso currículo online, e quem está buscando recolocação é muito importante pesquisar essa ferramenta, porque através dela nós também procuramos profissionais, então eu acho muito interessante. E aí, para quem tem o LinkedIn, deixar o link junto ali nos dados pessoais, isso é fundamental. Depois desses dados pessoais, a gente parte aí para o objetivo,
que acontece? Muita gente não sabe o que colocar no objetivo. Bom, se você tem uma formação, já tem uma carreira e você tem um foco numa vaga, facilita. Bom, se você é, por exemplo, da área de TI, o meu objetivo é trabalhar no setor de TI da empresa, colaborando para o desenvolvimento da mesma. Esse daí seria o objetivo do profissional da área de TI. Mas você não tem uma formação, mas está interessado numa vaga de vendedora. Meu objetivo é trabalhar como vendedora, me desenvolvendo ao máximo para auxiliar a empresa. Bom, esse seria o objetivo do currículo. Sempre breve, nada muito complexo, nenhum texto, só uma frase para deixar que você tenha um objetivo, tá? Depois disso, vem a parte da formação acadêmica. Formação acadêmica inclui desde você colocar, eu tenho ensino fundamental, tenho ensino médio, ou tenho um curso técnico, aí vai e assim por diante. Tem graduação, pós-graduação, doutorado, enfim. Você coloca aqui todas as formações que você tem, tá? E é fundamental também, mesmo que você tenha só o ensino médio, mesmo que tenha sido concluído por Enseja, não importa. Tem que ter a parte da formação, porque muitas vagas pedem formação completa na área, algumas outras vagas não requerem isso, então é uma informação importante a se conter no currículo, tá? Dando continuidade, após a formação acadêmica, vem as experiências, né? Aí você vai listar. Mas como que faz isso? Começa sempre da mais recente para a mais antiga, tá? Isso facilita um pouco para a gente reconhecer, ver ali no que você tem trabalhado. O que eu vejo aqui na consultoria que falta muito e que atrapalha muito você analisar um bom currículo o período em que você trabalhou na empresa. Muita gente coloca só lá o nome da empresa, às vezes nem a função. Então, isso deixa muito vago. Como que eu vou chamar um profissional? Não sei por quanto tempo ele trabalhou, não sei exatamente o que ele fez, qual que foi a experiência dele na empresa. Então, é muito importante colocar o período que você permaneceu na empresa, assim como o nome completo da empresa e o cargo que você exerceu. De forma sucinta, é muito importante também colocar um pouquinho da função que você fazia lá, das funções que você fazia lá. Isso também é interessante, mas de forma sucinta. Já recebi também currículos com vários textos, praticamente falando da rotina da pessoa, não precisa disso. Isso a gente vai conversar na entrevista, tá? Então, na parte de experiências, o fundamental é o nome da empresa, período em que você trabalhou lá, o cargo que você tinha e as funções, resumidamente, que você executava na empresa, tá? E sempre começando da mais recente até a mais antiga. Aí tem gente que pergunta, mas Natália, eu tenho várias experiências. Coloca as mais recentes ou então as mais relevantes para a vaga que você está visando. Acho que isso é muito importante. Até porque o currículo, ele tem que ter no máximo aí umas 2 páginas. O ideal seria caber tudo em uma, mas eu sei que tem bastante gente que tem muito curso, que vale a pena pôr, mas assim, 2 páginas seria o ideal, né? Então tem que sempre tomar cuidado para colocar só o que for necessário realmente. O próximo passo após as experiências seria colocar as habilidades e competências, que aí, como o Antônio falou, né, vai de cada um. É importante colocar o nível de inglês, o nível de informática, que tudo isso hoje é cobrado nas empresas, o nível de outro idioma, tá? Colocar também em relação às suas competências pessoais. Eu sou muito organizado, eu sou muito proativo, sou dedicado, tenho um espírito de liderança, sou persuasivo. Bom, é importante você identificar isso e colocar também para que o avaliador e recrutador já veja e já tenha uma noção de quem é você ali, pelo menos das suas qualidades. Não deixe de destacar suas qualidades, tá? E é sempre importante também colocar como informações adicionais os cursos que vocês fazem. Cursos livres, que nem esses que estão tendo gratuitos na internet, cursos de extensão também com certificado, seminários, palestras, enfim. É sempre importante acrescentar
contanto que não fique aquele excesso de informação, contanto que tenha a ver com a área que você está tentando ingressar. Então, é bastante importante isso. Uma dica que vai para quem está começando no mercado de trabalho é colocar os estágios, também isso é fundamental, tá? Estágio conta como sua experiência e trabalho voluntário. Falando uma experiência pessoal minha, até queria mandar um beijo para a Tilde que tá assistindo a gente, porque eu fiz um trabalho voluntário onde ela ali me acolheu num abrigo, e ali eu criei uma experiência, né? Para depois, então, ser vista pelo mercado de trabalho. Então, queria agradecer ela, que eu vi que ela estava assistindo, acompanhando a gente. E para você que está buscando isso, coloque estágios, coloque trabalho voluntário, vá atrás de trabalho voluntário. No momento que a gente está passando, é lógico que não é tão simples, né? A gente tem que ir atrás de alguma coisa que seja seguro, ou então espera passar esse momento, quer ingressar no mercado, não tem experiência, faz alguma coisa que faça com que você se destaque, com que você adquira alguma habilidade, pelo menos alguma experiência para você poder colocar no seu currículo, tá? Para não deixar nada em branco. Bom, mais importante de tudo, revisar o currículo. Vem currículo, que nem eu falei, com dados errados, e-mail errado, telefone errado, nome, endereço, já veio assim, de tudo. Então, revisa seus dados 1, 2, 3 vezes, se for preciso. Pede para outra pessoa revisar para você também, porque a gente acaba lendo tudo 1, 2, 3 vezes e os erros vão passando despercebidos. Então, pede para uma pessoa revisar para você, olha, confere para mim. E tem também o pessoal que não sabe exatamente nem de onde começar o currículo, né? Mas como que eu faço modelo, só saio escrevendo? Não. É muito importante ter uma formatação esse currículo, que eu consiga ler bem esse currículo. Já recebi currículos com letras minúsculas, tudo bagunçado. Isso não é bacana. Se você quer se destacar dentre os outros, você tem que procurar fazer o seu melhor, né? Fazer um bom currículo, uma boa apresentação. No próprio Word, quando você vai criar um arquivo em branco, ele já te dá opções de currículo. Então, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas ele já te dá opções onde você vai só substituir ali as informações. Se você não tem conhecimento nenhum, não tem habilidade no computador, pede ajuda. Tem gráficas, tem sempre um lugar onde tira xerox, algo do tipo, que eles fazem o currículo para você. Mas é sempre importante você revisar, porque desses lugares também já vieram currículos com informações incorretas, né? Mas, enfim, na parte de currículo seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao currículo. Acho que uma colocação de um parceiro nosso aqui do Euclides, ele colocou que é importante, né? Isso a gente também está colocando aqui nos nossos links, o candidato colocar o seu cadastro nas plataformas, por exemplo, o seu e-mail do Skype, do Airbnb, do Zoom, do Google Maps. Então, é legal já o candidato se antecipar e já mandar isso também no seu currículo, porque as entrevistas estão sendo feitas nessa plataforma, né? Então, a gente agradece aí o Euclides por essa colocação. E a gente tem algumas perguntas já aqui, né? Começando aqui com o professor Eber de São José do Rio Preto, um abraço. E perguntaram onde vai disponibilizar treinamentos online. Aí passo ao Antônio Carlos aí para estar respondendo. Bem, o Hélio é um parceiro nosso já há muito tempo, já há 20 anos, né? 22 anos que nós trabalhamos juntos, até pegamos sapo junto lá no Tietê, no treinamento. E a questão toda, a gente está agora fazendo várias plataformas online, a gente vai começar firmemente a trabalhar com essa parte de treinamento online. Então, nós já estamos com vários títulos já sendo preparados, não vai ser só nós, vai ter um grupo de consultores que já trabalham conosco há muito tempo, e a gente vai estar trabalhando esses programas online. Uma pergunta aqui que eu vi, que eu acho que é muito importante, se as empresas de consultoria, as empresas de forma geral, consultam, ou seja, as redes sociais, ou seja, dos candidatos. Com certeza, essa é uma situação que a gente sempre faz. Quer dizer, você entra lá no Facebook do cidadão, está lá, eu odeio o chefe.
com certeza essa pessoa vai ter alguma dificuldade de trabalhar com chefias. É claro que não pode colocar isso lá no Facebook. Você pode até odiar, mas pelo amor de Deus, não coloque isso no Facebook. Aqui já conosco, né, nós já pegamos situações assim, bastante complicadas, né? O bom candidato, ele participou bem da entrevista e tal, e quando você põe em redes sociais, ou seja, a postura dele é uma postura inadequada. Então, precisa ter muito cuidado o que você vai colocar em rede social, ou seja, o que você vai trabalhar isso, porque as empresas consultam, as consultorias consultam, né? E a partir daí você pode ser preterido da vaga em decorrência de uma bobagem que você fez numa rede social. Isso é muito importante, né? Isso vale para todos os candidatos, desde os mais jovens até os mais sêniores, tem que ter esse cuidado com as redes sociais. Ou seja, você pisar na bola, as empresas não vão dar essa oportunidade. Então, muito cuidado com isso. Acho que essa é uma pergunta importante, até por processos nossos aqui dentro do cara muito bom, e a hora que você, a gente fala o cara, tanto a mulher como o homem, a hora que você entra nas plataformas das redes sociais, você vê uma postura totalmente inadequada e tudo mais, e a empresa não quer trazer uma pessoa para dentro da sua empresa que tem uma postura inadequada. Então, isso é muito importante, né, dentro desse processo de seleção. Ok? Eu estou vendo aqui, o Névio perguntou como colocar, né, as competências e habilidades. Assim, logo após as suas experiências, você pode intitular como competências e habilidades, e como eu falei, colocar o que você é. Se você é mais, como eu falei, persuasivo, se você tem habilidade, por exemplo, em Excel, em Photoshop, ou em algum outro tipo de programa, se você conhece algum tipo de sistema específico, tudo isso conta como uma habilidade, competência sua. Então, você pode colocar como um subtítulo mesmo ali dentro do seu currículo, tá? Agora, posso falar um pouquinho sobre as entrevistas? Ok? Dando continuidade, então. Tem mais alguma pergunta? Temos aqui, mas a gente pode deixar para o estender aí após as colocações das entrevistas. Ok, vamos lá falar um pouquinho então sobre as entrevistas. O preparo para a entrevista, ele deve acontecer a partir do momento em que há a ligação de agendamento. A partir daquele momento, você já deve começar a dar o seu melhor. Mas como assim a partir daquele momento? Bom, primeira coisa, pesquise sobre a empresa. Nosso caso é consultoria, não vai estar sendo contratado pela Aron, mas é bacana você chegar aqui e falar, não, eu entrei no site de vocês, vi isso, isso e isso. E caso seja para uma outra empresa específica, você sabe que a vaga é para lá, melhor ainda. Pesquisa a história, pesquisa produto, pesquisa os serviços que a empresa oferece. Isso demonstra interesse na vaga. Então, é muito importante o candidato que chega com essas informações. Então, você já começa aí, pesquisando. Depois, tenta já se organizar de uma forma que você vai chegar com tranquilidade na entrevista, sem atrasos. Você vem de ônibus? Já vê o horário de ônibus com antecedência, não deixa aquele ônibus que chega bem em cima da hora. Vou de Uber, vê quanto tempo o Uber leva, chama minutos antes, porque você não sabe se pode pegar um trânsito no caminho, né? Eu sei que os aplicativos, eles contam mais ou menos um tempo de trajeto, mas não é exato. Vou vir de carro, pesquisa a localidade, se você sabe o caminho, se é um lugar que tem bastante acessibilidade ao estacionamento. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas dificuldades, alguns candidatos chegam e falam, desculpa, cheguei 1 ou 2 minutinhos atrasado porque estava procurando o lugar para estacionar. Então, você tem que se preparar em relação a isso. E, como eu falei, isso já acontece a partir do momento da ligação da entrevista. Outra coisa importante, não deixa para escolher a roupa que você vai vir em cima da hora, porque chega lá, você não sabe onde está, não está limpa, não está passada, isso tudo gera um atraso, gera um transtorno, um nervosismo que já está ali por conta da entrevista. Você vai aumentar ainda mais? Prepare as coisas antes, para que não ocorra, para que você previne esse tipo de acontecimento. E aí, como me vestir? É uma das perguntas que o pessoal mais tem dúvida, assim, né? Como me vestir? Formalmente, só que não de modo exagerado. Você tem que ter um cuidado, você tem que vir bem apresentável, como eu falei, sempre dê o seu melhor a partir do momento da entrevista, da ligação.
Então, dê o seu melhor, venha bem vestido, bem arrumado, porque mostra que você tem interesse também nisso, mostra que você está preocupado com a sua imagem, do que você vai passar para a empresa, né? E isso soma ao seu interesse que você está demonstrando. Então, é importante também. E chegar sempre alguns minutinhos antes, tá? E caso ocorra algum imprevisto, liga, manda mensagem para a empresa, não deixa a empresa sem saber o que aconteceu, sem saber por que você chegou atrasado. Isso já aconteceu e acontece sempre com a gente, tá? Existem os candidatos que não avisam, só chegam atrasados, e existem os candidatos que avisam. E é claro que a gente vê uma ética muito maior naqueles que avisam. Poxa, Natália, o ônibus quebrou. Natália, o Uber atrasou, aqui aconteceu um imprevisto, minha moto furou o pneu. Poxa, a gente entende, a gente tem essa... Nós recrutadores, ainda mais eu, psicólogo, conseguiu entender e tranquilo. Mas aí a pessoa não avisa, é um pouco mais complicado. Outra coisa que é muito importante, desistiu da vaga? Avisa. O psicólogo, o recrutador, ele separa ali mais ou menos 1 hora do dia dele para estar falando com você. E aí, do nada, você desiste da vaga e não manda uma mensagem nem nada. Isso soa muito como uma falta de respeito, sabe? É uma falta de respeito com o profissional. Então, desistiu, não tem problema nenhum. Você não é obrigada a aceitar tal vaga, você não é obrigada a entrevista. Então, só manda uma mensagem, olha, gostaria de informar que eu não tenho mais interesse, então não estarei indo na entrevista. São coisas simples da comunicação humana que falta muito, que a gente já vivenciou muito isso aqui. Quantas vezes eu não gerei entrevista e o candidato não veio, entendeu? E aí depois a gente acaba perdendo a confiança. Só um adendo, né? Esses candidatos que não avisam, tal, a gente fala que o mercado é cíclico. Mostra a porta lá em cima, está lá embaixo e tal. E quando ocorre isso aqui na consultoria, não só aqui na consultoria, como em outras empresas que a gente conhece, esse currículo vai para uma situação que esse candidato está preterido. Em decorrência, ele faltou uma boa conduta, já falta ou seja, uma competência básica de educação. Então, tem que pensar não só no momento, eu me recoloquei, aviso, agradeço aí o processo e tal, eu consegui minha recolocação. Tal. Ou seja, esse currículo vai para o nosso banco de dados e vai ficar lá. Surgir uma outra vaga, e se ele tiver disponibilidade, novamente a gente vai estar acionando ele. Esses candidatos que não avisam, esse candidato vai lá para uma lista negra, ou seja, esse candidato, não só nós, mas com as demais empresas, não vai ser mais chamado. Então, são pequenos detalhes, a gente fala que o sal, se você colocar na comida, faz uma diferença muito grande. E o sal é uma pitada, né? Põe uma pitada de sal, né? Mas isso é um pequeno detalhe, que faz uma grande diferença em um bom profissional ou um profissional que não tem postura. Então, muito cuidado, né? Nessa colocação que a Natália está falando, porque é muito comum ocorrer isso, né? E às vezes eu pego de orelhado e já falo, esse candidato, ou seja, conosco ele não participa mais do processo. E isso acontece com todas as demais empresas. Então, a gente precisa ter uma postura, né, nessa questão toda aí de como se comportar numa entrevista. E essa questão de formal e informal depende muito, né? Esse tempo atrás, eu e o João fizemos um trabalho numa empresa em Campinas, numa startup, ou seja, lá o modo de trabalhar era totalmente informal, né? Então, é assim, você precisa conhecer a empresa para saber a hora que eu vou trabalhar com uma empresa que ela privilegia mais o informal, ok, eu vou mais o informal. Agora, o informal não é mal vestido, né? Eu vou dar um exemplo aqui, só para complementar. A gente está fazendo um processo de um gerente. O cara vem com camiseta do time do Brasil, com essas calças que são, né, esgarçadas, o tênis fora de contexto. Ele estava 2 diretores do Rio de Janeiro de gravata, né, de paletó para fazer entrevista com o candidato. A hora que ele chegou, eu falei, bicho, volta para casa, bicho, põe uma roupa adequada, que tem 2 diretores, 2 executivos do Rio de Janeiro, para bater um papo com você. Você não pode se comportar, você vai chegar lá, você vai ser desqualificado só pela sua aparência que você tem. Pô, é um cargo executivo. Então, parece que muitas vezes era um profissional já experiente, né? Precisa ter esses cuidados. Precisa ter esses cuidados, porque senão você, no ponto de partida, você já marcou gol contra, pronto, você vai desclassificado do processo.
Ok? Exatamente. E aí, eu falei um pouco sobre o antes da entrevista. Outra coisa importante, antes que eu me esqueça, descanse antes da entrevista. Isso é muito importante, porque pode ser que haja testes psicológicos ou dinâmicas, e você não ter descansado, você não ter dormido bem, isso pode interferir nos seus resultados. Então, é outra coisa que o pessoal não se liga muito, não presta muita atenção nesse aspecto, mas é muito importante você vir descansado a uma entrevista. E aí, durante a entrevista, assim, como poder me portar? Primeiro de tudo, seja educado, gentil, simpático, cumprimente a pessoa, não tenha medo disso. Se tiver outras pessoas ao redor aqui na empresa, na hora que você entrar, cumprimente, dê bom dia. E aí vem a outra questão também do formal e informal. Como que eu vou ser na entrevista, formal ou informal? Eu acho que muito vai depender da condução do recrutador, de como ele vai conduzir a entrevista. E hoje a tendência é deixar a pessoa mais à vontade. Lógico, tudo tem o seu limite, não vou levar tudo para informalidade. Mas deixar a pessoa realmente à vontade, para que ela consiga falar de si mesma, para que consiga realmente ver a pessoa e não o nervosismo dela, não uma coisa. Então, você tem que estar atento a essa condução do recrutador. É lógico que vão ter aqueles que são super formais e que a entrevista vai ser rígida, mas, como eu falei, a tendência é deixar realmente o candidato mais à vontade. Outra coisa é sempre manter a postura, né, corporal mesmo, tomar cuidado a forma como você vai sentar, a forma como você vai se apoiar em cima da mesa. São detalhes, como o Antônio falou, que fazem a diferença. E também a questão de falar, de perguntar. Não tenha medo de perguntar sobre a vaga, de perguntar sobre a empresa. Isso ainda demonstra mais interesse. Então, se você tem dúvidas, se você tem dúvidas sobre o salário, sobre a política da empresa, sobre o horário, sobre a função, se não ficou claro, pergunte. Eu acho que isso é muito importante, você ter um diálogo com o entrevistador, tá? Você mostrar que você está ouvindo e que você quer aquilo. Isso é uma das melhores formas de demonstrar interesse, você querer saber mais sobre a empresa, mais do que aquilo que você já pesquisou, entendeu? Mas, assim, demonstre se você realmente tem interesse, né? Senão não vale a pena. Outra coisa que é muito importante e que eu me deparei essa semana também, ser honesto em relação às suas habilidades. Eu sei que o momento não é fácil, que as vagas são escassas, mas é muito importante ser honesto. Olha, isso eu não sei fazer. Tem essa vaga, é perfeita, o salário é ótimo, mas é isso que ela está pedindo, eu não sei fazer. Isso é importante, porque aí vai chegar na hora de fazer um teste, na hora da prática, e vão acabar vendo que você não tem aquela habilidade. Então, seja honesto em relação às suas competências, seja honesto em relação às suas habilidades, ao seu ponto fraco, porque todo mundo tem um ponto fraco. Então, seja honesto em relação a isso, mas também não tenha medo de destacar as suas qualidades, de falar sobre você. Acho que, por último, é importante você também pensar antes de responder, né? Refletir realmente aquela pergunta, pensar sobre você, porque senão vai parecer que você já veio com aquelas respostas prontas da internet, né? Então, é importante pensar antes de responder, responda com sinceridade e honestidade. Eu acho que isso é o que conduz um bom profissional. E destaque suas competências, destaque sua experiência que você teve nas empresas anteriores, destaque tudo isso daí para você realmente mostrar o seu diferencial para o recrutador. Eu acho que isso é um resumo do que pode colaborar para você na hora da entrevista, tanto o pessoal quanto na Zoom, Skype, Webex, que são as plataformas que a gente também está usando, tá? Não é porque você vai estar na tua casa que você vai estar sem camisa, com camisa de time, vai estar jogado na cadeira. Isso tudo são detalhes que fazem a diferença. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Separe um ambiente adequado, prepare um fone, teste a internet antes, testa para ver se está funcionando o seu Skype. Então, é sempre bom se preparar antes da entrevista, como eu falei, a partir do momento em que te ligaram. Eu acho que o que eu tinha para falar era isso, são as dicas que eu tenho. Se tiver dúvidas, também estou à disposição para estar respondendo. Isso é uma boa movimentação nessas entrevistas hoje, que está crescendo bastante, já era bastante forte conosco, agora é mais forte aí na entrevista online, né? Como falou a Natália, né? A pessoa é como se fosse participar de um processo prudencial.
está em casa, se tiver criança, pode ver, você vai conversar com o candidato, tá um cachorrinho em cima do colo, né? Fala, pô, mas lá você olha assim e fala, meu Deus do céu, não é possível, né? Então, esses pequenos detalhes, pô, é uma entrevista, né? É individual, tem filho, põe a porta, conversa lá com alguém que vai cuidar das crianças nesse momento, tal, o cachorro late demais, dá um jeito, né? Porque muitas vezes tem muita interferência, né? Ou seja, nessas entrevistas online, né? E é uma tendência forte. A gente já fazia isso muito fortemente, né? E agora isso vai ser mais forte ainda, né? Então, ter cuidado. Na hora que vamos uma entrevista online, é como se fosse uma entrevista presencial. Postura, né? Ou seja, vestimenta e tudo mais, local adequado, iluminado, né? E tudo isso é fundamental no processo aí. Ok? João? Opa, bom, até fazendo uma complementação aí para a gente partir para outro assunto aqui em relação à entrevista, até esses dias um aluno me perguntou, professor, mas eu preciso criar todo um cenário na minha casa para participar do processo? Não necessariamente, porque nós do Recursos Humanos, nós temos também nosso lado humanizado, né? Então você não precisa criar um ambiente, não, que seja adequado e que você se sinta confortável, que você consiga passar suas habilidades e competências para aquele que está te entrevistando. Então pode ser na sua casa sim, mas tenha aquele cuidado, ou seja, faça aquele planejamento antes, verifique se a internet está ok, se o programa está funcionando, se a bateria do celular não vai acabar, se o notebook está ok, realmente o ruído, isso atrapalha um pouco, tá? Mas em questão de cenário e tal, isso não vai impactar diretamente no processo, ok? Então a gente tem algumas outras perguntas aqui da Regiane Aragão. Estou aguardando uma resposta de um processo seletivo e por conta da pandemia não tive nenhuma notícia. Será que devo ou não? É ruim me ligar atrás de alguma resposta da empresa? Eu acredito que se a empresa não deu o retorno, você pode ligar sim. Até para ter essa resposta. É lógico que assim, a gente já imagina o que tem acontecido, como aconteceu com muitas vagas, foram pausadas por conta da pandemia. Mas se não te deram esse retorno, você tem o direito, né? Aqui é uma política nossa, passar o feedback. Então, se não te passaram, é realmente seu direito saber. Bom, Lisandra Santos pergunta, alguma dica para recém-formados conseguirem ingressar em sua área de formação? Eu acho que todo recém-formado, né, ele tem que buscar a sua oportunidade de galgar sua carreira, né? Começando realmente de cargos de estágio, assim, e adquirindo a experiência. Aí depende realmente da formação, da área, do segmento, né? Se o segmento está em alta ou não é. A gente também, às vezes, tem que ter a humildade de se reinventar, não é porque eu tenho uma formação A, eu não posso fazer B. Então, a gente realmente está num cenário de se reinventar, de reciclagem, vamos dizer em si. Né? Alguém gostaria de comentar também? Como eu tinha falado, eu, por experiência própria, comecei com um trabalho voluntário. Não sei se é o caso da sua área, não sei qual a sua área de atuação, mas procure, tem sempre gente precisando de um profissional, de uma ajuda a mais. Então, se apresente para a empresa, né? Então, isso é muito importante, você se apresentar de alguma forma para o mercado de trabalho, mesmo que no início você não vá receber em dinheiro, mas você vai receber em experiência, em conhecimento e em contatos também. Tem uma frase, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, isso vale também para os processos de seleção, né? Muito bem colocado, Antônio. Pergunta aqui do Bruno, lá de São Bernardo do Campo. Quando a empresa não retorna a resposta do processo seletivo, é interessante os recrutadores ir atrás da resposta? Os recrutados, sim. É que nem eu havia respondido anteriormente, é direito, né? Direito do candidato saber. Eu acho que atualmente todas as empresas deveriam ter essa política, porque senão você fica esperando para sempre um retorno e não tem. Então, se você não teve, se não entrar em contato com você, é por direito seu saber, porque você esteve ali presente, você participou, colheram seus dados, então, por direito seu, você tem que ter uma devolutiva. Bem, quem precisar de mais dicas, pessoal, eu deixei disponível o nosso e-mail, tá, aqui no chat, e você pode estar mandando. Então,
por exemplo, o Neville Rafael pediu algumas dicas de competências, como implementar no currículo, a gente pode estar mandando através do nosso e-mail para você, tá bom, Neville? Tem mais uma pergunta aqui. Tá? Queria complementar as competências, João, né? Hoje as competências que são muito valorizadas pelas empresas são as competências de comunicação, de relacionamento, de trabalho em equipe, assertividade, né? Tem uma competência, né? Ou seja, prontidão. Né? Prontidão é aquela pessoa que está disposta, né? Pegar o touro à unha, em termos de trabalho. Então, essas competências hoje são muito valorizadas pelas empresas. E parece, pelo cargo, como falava Nelson Rodrigues, é óbvio, ululante, só que, infelizmente, a gente pega pessoas recém-formadas, tal, nossa, essa questão de prontidão lá não tem disponibilidade e tal. Isso é muito valorizado pelas empresas, ok? Então, essas competências, elas são fundamentais. Eu estou mais tempo na consultoria, também como executivo de recursos humanos. Uma empresa fazia um contato conosco, eu quero uma pessoa assim, assado, que tenha competência. Ou seja, o foco era na competência técnica. Vou contratar um engenheiro, o cara tem que conhecer isso, tem que ter cálculo estrutural, ou seja, tem que ser um cão chupando manga, quando a gente até brinca, né? Hoje em dia, o pessoal, claro, ele pede as competências técnicas, mas pede também as competências de relacionamento. Então, isso é fundamental. Então, a gente, essa questão da inteligência emocional, na parte de relacionamento, de comunicação, de saber falar, de saber ouvir, principalmente, né, escutativa, isso é uma competência que praticamente as empresas de A a Z valorizam bastante. E, felizmente, são poucos candidatos que muitas vezes apresentam essas competências. Ok? Bom, e uma competência também que se fala muito é a empatia, né? Nós termos uma escuta empática, talvez entender outros tribos, entender mais outras opiniões, para assim, não vou falar formar a nossa, mas ter argumentos para melhorar as nossas opiniões hoje dentro das empresas, dentro das organizações, enfim. Então, a escuta empática também é uma coisa bem interessante quando a gente fala em competência. Nós temos uma pergunta aqui do Walter Pereira. Ele fala o seguinte: pessoal, depois dessa pandemia, qual área pode continuar em alta e qual setor investir? Quer responder? Uma área que tem alta e que vem carregando o Brasil há vários anos é agronegócio. Nós trabalhamos bastante para a empresa de agronegócio. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, o pessoal, as cooperativas que cresceram 20%, estavam reclamando que cresceram um pouco. 20%, a média foi 24%, 25%. O agronegócio representa 22% do PIB nosso. Então, é um setor muito, muito pujante, né? As empresas também que trabalham no entorno do agronegócio, elas não tiveram impacto com a pandemia, em decorrência. Essas cooperativas de produção, elas continuaram trabalhando full time. Então, é um segmento, né, que vem crescendo, utilizando biotecnologia, utilizando inteligência artificial, utilizando a internet das coisas, ou seja, o agronegócio brasileiro é que vem segurando a economia do país, né? Então, é um segmento que não tem... O impacto, basicamente, é muito pequeno nas empresas de agronegócio. Elas realmente estão aí, vão passar por essa pandemia muito, muito tranquila, tá ok? É uma dica bem interessante, né? A gente, além do setor farmacêutico, saúde, né, que está em alta devido a esses momentos aí que estão acontecendo, a gente tem também o setor de agronegócio, cooperativas. Então, isso é uma dica aí para os estudantes, para aqueles que nos estão acompanhando na live, né? Está acompanhando o que o agronegócio aqui da região está se movimentando. Como o Antônio Carlos disse, são setores que não pausaram, né? Estão rodando por questões de consumo, né, da população, enfim. Nós temos aqui também outra pergunta referente ao processo seletivo, aqui para a Natália, referente a tatuagens, né? É uma pergunta bem polêmica, é um tema polêmico. A tatuagem, ela é um setor, é uma questão decisória, sim, não? Olha, hoje em dia eu realmente vejo que não.
Não querendo esconder nada, mas realmente sendo sincera com vocês, hoje a tatuagem não está influenciando na escolha das empresas. Eu acho que, de uma forma positiva, esse preconceito está sendo deixado de lado. Então, eu diria para ficar tranquilo em relação a isso, porque pelo menos de todas as vagas que eu peguei desde que eu entrei aqui, não tinha nenhuma restrição em relação a isso, né? Então, não vivenciei isso. Então, acho que o mercado atual realmente já tem uma noção de que vale muito mais a competência, as características pessoais da pessoa, as competências técnicas, do que a tatuagem. Não, eu acho que isso já caiu muito. Eu sei que pode existir em alguns lugares, mas em grande parte isso já não existe mais, esse preconceito. Muito bom. Pessoal, nós queríamos colocar aqui as considerações finais da nossa live, mas eu gostaria de abrir agora espaço para perguntas, sugestões, colocações. A gente está em 2 canais aqui simultâneos, por isso que às vezes eu olho para o lado aqui, mas a gente já está com 100 visualização, né? Então até um pouco mais esperado em nossa primeira live, né? Vamos criar aí um webinar na próxima semana com alguns outros convidados, tá? E é importante a participação de vocês, porque a gente está criando isso a benefício aí da sociedade, da comunidade. Então, gostaria de estar abrindo aqui para vocês perguntas, tá? E a gente tem aqui os 3 especialistas para estar contribuindo aí com as dúvidas de vocês, ok? Então, nós temos pessoas aqui, praticamente todo o Brasil. Então, de acordo aqui com o sistema, nós temos do Ceará, Rio Grande do Sul, Portugal, Santo Anastácio, Álvares Machado, e assim sucessivamente. Então, o legal de uma live, a gente pode levar o conhecimento, né, levar as informações aonde for possível, né, onde tiver um canal de comunicação, internet, nós conseguimos levar para você essas informações aí. Então, a gente tem alguns agradecimentos aqui, o Walter, parabéns, foi muito positiva a live. Então, mais uma vez, né, gostaria de deixar aberto aqui para vocês perguntas. Enquanto o pessoal aqui vai escrevendo as perguntas, Natália e Antônio, vocês gostariam de estar fazendo aí as considerações finais de vocês? Essa questão a gente falou um pouquinho dessas tendências pós-pandemia, né? Eu acho que ficar atento, tem muita situação que é incerta ainda, tem muitos comentários, artigos sobre isso, sobre aquilo, mas ainda é incerto, e ficar atento. Eu acho que uma questão fundamental é ficar antenado 24 horas. Eu acho que o profissional de qualquer área tem que ficar antenado 24 horas. Relacionamento, agora que essa questão do relacionamento social está um pouco mais restrito devido ao isolamento social, mas uma ligação, uma conversa no WhatsApp, eu acho que não perder essa interação do relacionamento, porque 70%, 80% das contratações são por indicação. A indicação é muito bem-vinda. Às vezes a gente recebe algumas indicações que não tem nada a ver, mas as indicações são sempre bem-vindas. E nas empresas, isso é muito mais fortemente. Indicação de, conheço uma pessoa, tem um fulano, tem um ciclano. Então, a gente sabe disso, que 70% das colocações são através de indicações. E aí, nós estamos com essa questão do isolamento, eu acho que é importante você manter ativo aí nas redes, né? Ou seja, no bom sentido, né? Porque não é para mandar bom dia, boa noite, né? A gente fez até um trabalho com uma prefeitura, o prefeito falou assim, o primeiro secretário que mandar bom dia está demitido, né? Então fica aquela questão purista, né? Negócio romântico demais. Não é esse caminho, mas manter de forma ativa essa questão dos relacionamentos, ou seja, para ser lembrado. Então, tem uma vaga, eu conheço fulano, ciclano, tal, por quê? 70% das recolocações ainda são através da indicação. Tem toda uma parafernália, LinkedIn, ou seja, tem toda uma ferramenta que nós utilizamos.
mas a indicações ainda, ela é a principal. Então, ficar atento, ficar antenado, né, mesmo nessa questão de isolamento, nas redes sociais, como nós falamos, de uma forma proativa, positiva, para conseguir a sua recolocação. Muito bom, Antônio. Esse comentário sobre o relacionamento, né? A gente está vivendo essa época de pandemia, as coisas estão se tornando frio, né? Pouco relacionamento. Então, a gente tem vários meios para isso não acontecer, né? Até mesmo com a família, pai, mãe, primo, não perder esse contato, porque é comprovado que quanto mais a gente se comunica, mais criativo a gente se torna. Então, isso realmente é extrema importância. Chegaram algumas perguntas aqui. Luiz Adriano, de Álvares Machado, está perguntando, quando eu tento uma vaga, mas eu já estou trabalhando dentro de uma empresa, isso pode ser desfavorável para o candidato, Natália? Não, não. Na verdade, se você até tem experiência e está atuando na área, isso pode até ser favorável, de certa forma. Mas aqui no nosso caso, como somos uma consultoria e a gente vai encaminhar o perfil para a empresa, eu não sei dizer a opinião da empresa em relação a isso. Em relação a eu ver um perfil de uma pessoa que está trabalhando, a gente chama frequentemente, se a pessoa tem interesse, porque todo mundo tem interesse e o direito de querer crescer, de querer oportunidades melhores. Então, em relação a isso, não tem problema algum. Bem, então a gente gostaria de agradecer aqui o Nívio Rafael, que teve uma participação bem ativa aqui na nossa live, ao professor Antônio Pulli, da ETEC, tá? Mandou sua colaboração. Aí temos mais uma pergunta aqui da Gabriele Nunes também, fala o seguinte: quando a pessoa tem muita experiência na área, tem que colocar todas no currículo? Como eu tinha mencionado, né? Pode responder. Tranquilo, pode. Deixa eu responder. Infelizmente, no país, eu dou aula de pós-graduação há 20 anos, né? E às vezes é frequente essa pergunta dos alunos na pós-graduação para a gente. Professor, eu tive que participar de um processo seletivo, eu tive que omitir as minhas formações para conseguir a vaga. A gente, como trabalha com educação, como educador, é muito triste eu ver isso num país de você omitir as informações para você conseguir a vaga. Ela falou assim para mim, ela veio conversar comigo, professor, eu mandava o currículo, chegava lá, não, você está superdimensionada, tal, você tem muita formação, porque eu tenho 2 filhos, eu sou separada, eu preciso uma recolocação. Então, isso é muito complexo e complicado nessa resposta. Mas o correto é você não omitir, né? Não omitir nenhuma informação a respeito da sua formação, né? Eu acho que essas empresas, acho que têm essa postura, talvez não é empresa, são alguns selecionadores que têm uma visão um pouco obtusa, né, nesses processos seletivos. É claro que se você contratar uma pessoa superdimensionada para a vaga, a empresa vai ter problemas. Se você tiver subdimensionado, também vai ter. Mas não deve omitir essas informações, não. Então, a gente ouve muito de alunos que acabaram omitindo informação para conseguir uma recolocação. Isso é muito... Esse é um pouco mal do nosso país, né, em decorrência de não valorizar as pessoas que têm uma formação e têm uma educação até acima do que é. Mas, às vezes, a pessoa correu atrás, foi lá e gosta de estudar, né, e faz parte aí do processo. Então, é uma resposta complexa, mas, na minha opinião, não deve omitir nenhuma informação da sua formação, não. Ok? Gabriele, né? Eu estava lendo a pergunta dela aqui, em relação também a colocar muitas experiências, né? Ela perguntou, eu tinha comentado isso antes. Coloque as mais recentes, mas não deixe de mencionar as anteriores. Se couber todas ali no seu currículo, sem que fique extenso, ótimo, mas você vai ter oportunidade de mencionar isso, e um bom recrutador vai perguntar de experiências anteriores, não só aquelas que constam no currículo, né? Então, coloque o máximo que você conseguir, das mais recentes, como eu falei, até as mais antigas. E se tiver muitas, que nem tem gente que já trabalhou em vários lugares, aí sim, não tem como pôr, mas você vai falar, você vai conversar e ter oportunidade de expor isso numa entrevista. Mas coloque as principais e as que mais agregam para a vaga que você está procurando. Muito bom, muito bom. Então,
continuamos aqui os agradecimentos, tá? A todos aí que participaram de uma forma aí ativa da nossa live, aqueles também que estavam como ouvintes, tá? A gente pretende realizar outras com outros temas pertinentes aí à realidade, tá? Temos aqui uma colocação do Felício Gomes. Parabéns pela live, gostaria de ver uma análise de vocês sobre o STF ter reconhecido a Covid-19 como uma doença ocupacional. Vejo muitos empresários e comerciantes fazendo pressão para o retorno ao trabalho e podem sofrer com isso. Caso um trabalhador perca a vida, o que você pode falar, Antônio, nesse caso? Eu acho que essa questão das empresas, pelo menos que são nossos clientes, que são grandes empresas, médias empresas, todo o pessoal de grupo de risco, esse pessoal na verdade, ou está em casa, está em home office quando é possível, né? Então, elas têm, pelo menos aí no imaginário, a gente tem conversado eu converso quase diariamente com vários profissionais de RH, o pessoal tem recomendações. Agora mesmo de manhã eu estava conversando com uma empresa cliente nossa, que estamos com um trabalho, ela falou, a previsão é voltar dia 12 de maio, a gente volta dia 1º de junho. A gente está com um trabalho com o Antônio Carlos. Só a partir de 1º de junho que retomar os trabalhos, em decorrência que a empresa, por questão de garantia do trabalhador, da vida, tal, vai voltar dia 1º de junho, não vai voltar com a data do governo para te garantir toda uma questão, né, de segurança aí das pessoas. Então, essa é uma questão que as grandes empresas, de forma geral, elas têm trabalhado, têm colocado as pessoas tá em home office, o pessoal que não deixa em casa e tudo mais. Então, essa é uma situação. E tem algumas, né, que acabam pressionando, mas isso daí a gente precisa ver. Tem um pessoal de grupo de risco que realmente não tem como. Esse pessoal tem que ficar em casa e a empresa achar algumas alternativas de trabalho para essa pessoa, né, para não perder essa força de trabalho aí no seu dia a dia, tá ok? Mas pelo que a gente está vendo nas empresas, de forma geral, está tendo assim, uma atenção positiva, mesmo o STF, que é a doença e tudo mais. Está vendo algumas pequenas empresas, quer dizer, tem 1 ou 2, 3, 4 funcionários, um comércio que é muito mais forte, né, que faz essa pressão. Mas precisa ter muito cuidado nisso, porque acho que primeiro é a vida, acima de tudo. Depois a gente vai ver o que vai acontecer, questão de econômico e tudo mais. A gente já está vendo o governo dando algumas, né, caneladas, né, nessa postura. Nós precisamos ter, na verdade, primeiro, de preservação da vida. Isso é fundamental. Muito bom. Nós temos outras perguntas, mas infelizmente nós colocamos aqui um horário de início e término da nossa live hoje, tá? Gostaria de passar as palavras aqui à Natália, também colocar suas considerações finais aqui, Natália. Olha, eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram, a todos que tiraram suas dúvidas, e espero realmente ter colaborado de alguma forma com vocês, com essas informações. O pouco que eu sei, que eu espero que eu tenha conseguido ajudar de certa forma, assim, eu acho que a nossa intenção era essa, atingir a todos que têm interesse em retomar no mercado de trabalho, ou de permanecer no emprego que está, ou de ter uma nova iniciativa, mudar de rotina, assim, ajudar as pessoas que estão em casa realmente. Bom, espero ter conseguido isso e agradeço assim, a oportunidade, agradeço a todos que visualizaram, enviaram perguntas, compartilharam os vídeos. Eu acho que tenho só a agradecer realmente nesse momento. Muito bom. Nós vamos... Agradeço a participação de todos. É a primeira live aqui, nós temos várias outras, de vários assuntos aí também que são pertinentes no dia a dia, trabalho, e competências, né, para a gente estar conversando. E a gente, né, agradece aí a paciência aí de ter ouvido a gente aí por quase 1 hora, tá ok? Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a todos que participaram de uma forma aí ativa, ouvinte da nossa live, tá? Lembrando que nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, tá? Então entre depois no nosso site, nas nossas mídias, Instagram, Face, lá nós vamos compartilhar vários materiais, tá? Referente a recursos humanos e todos os assuntos pertinentes aí à área de administração, tá? E a minha mensagem final, assim, que nesse momento realmente
é um momento de reflexão, não de desânimo, mas sim de reinventar, de acreditar mesmo no seu potencial, do seu negócio, se reinventar. Se você tem algo físico, vamos ver o e-commerce, vamos ouvir sugestões, vamos ouvir opiniões diferentes, né? Para a gente realmente sair desse momento aí de cabeça erguida e que não tenha impactos negativos aí no nosso negócio e também no nosso pessoal, ok? Então, pessoal, muito obrigado, tá, a todos que participaram. Então, nós tivemos aí mais de 100 visualizações para a primeira live, aí é um número legal, de diversos lugares aí do Brasil, e a gente realmente espera que vocês tenham conseguido aí absorver, né, os assuntos e as informações aí passado por todos nós aí consultores. Tá joia? Um forte abraço a todos e até a próxima live, ok? Obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente.